Olá, tudo bem com vocês? Você está no canal da Kel. Essa é a 8ª lição do livro Lições Bíblicas ACPA de Jovens e Adultos, com o tema Os Problemas da Igreja e Suas Soluções. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. O amor é a comprovação e o aferidor da espiritualidade é o solo, onde o Espírito Santo produz no cristão a condição de verdadeiro filho de Deus. Acompanhe 1 Coríntios 13, 1-10, que diz assim: ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse caridade, não seria, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade e não se soberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas serão cessadas, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O amor não é somente superior aos dons, mas é o elemento legitimador de todo o uso na edificação da igreja. Ele leva ao equilíbrio, é o grande princípio de toda ação. Ele tudo supera. O amor pode ser definido como a mais profunda expressão pessoal possível. Nas palavras do Divino Mestre, é uma atitude que envolve o coração, a mente e a vontade. O amor não é um mero sentimento, é o poder de Deus que atua na personalidade inteira do homem. A excelência do amor e sua base. Paulo termina o capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios com as seguintes palavras: eu vos mostrei um caminho ainda mais excelente. Nas palavras do apóstolo, o exercício dos dons espirituais é algo excelente, existe algo sobremodo excelente. No texto de 1 Coríntios 13, 1-3, o autor afirma que sem amor nada teria valor. A omissão do amor anula tudo. Nenhuma prática legalista pode substituir seu exercício. A Bíblia é a base de sua excelência, sua superioridade sobre o conhecimento. Os coríntios viviam num período de grande ênfase ao conhecimento e se vangloriavam do seu grande saber. Entretanto, o domínio que eles tinham no conhecimento não foi suficiente para arrancá-los ao clima de facções, conflitos e confusões em que estavam envolvidos, pois não tinham a sabedoria de que fala Tiago 3,17. A razão é simples. O conhecimento sozinho nada conduz, mas, submisso ao amor, torna-se de grande utilidade. Por esta razão, Paulo resolveu falar-lhe de algo mais excelente ainda. O amor desfaz as barreiras, supre o coração de bondade e dá ao homem a verdadeira sabedoria. É comum ver o erro que nossa sociedade comete a ligar o amor às práticas deturpadas do sexo. A indiferença ao que ensina a Bíblia tem gerado um clima de promiscuidade e desrespeito. Coisas puras como a virgindade, namoro, noivado, fidelidade conjugal estão perdendo seu valor. Como a igreja de Coríntios achava-se envolvida num clima de imoralidade, Paulo decidiu lançar mão do amor como meio de banir a malícia e a maldade. É o que o mundo atual está precisando.
A igreja de Corinto, além de não ser composta de pessoas familiarizadas com o ensino do Antigo Testamento, ainda não havia aprendido os princípios do Novo Testamento. Desta forma, o trabalho de Paulo torna-se muito difícil. O abuso em relação aos dons e a desordem no culto era uma característica marcante daquela igreja. Os dons eram manifestados sem base bíblica, causando grande confusão. Tinha-se muito poder sem nenhuma ética. Eles viam nos dons espirituais o bem superior da vida cristã. Por isso Paulo disse: eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O amor deve conduzir os passos de toda a igreja e de todo homem, pois prepara o coração de todos no sentido de se evitar partidarismo, exclusivismo e excesso na prática da palavra de Deus. O cristão se desenvolve e cresce espiritualmente quando se põe atento ao processo de transformação em que o Espírito Santo colocou. Ele está sendo transformado a fim de alcançar a estatura de varão perfeito, e isto tem tudo a ver com o amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. No jardim do Éden, o homem pecou comprometendo a imagem de Deus recebida na criação. Porém, quando é salvo e redimido no sangue de Jesus, o Espírito Santo lhe ensina que a bandeira maior do Senhor sobre seus filhos é o amor. Desta forma, ele resgata progressivamente a natureza de Deus outrora perdida. Devemos duvidar de todo crescimento espiritual que não esteja relacionado com o amor de Deus. O crescimento é diretamente proporcional ao amor. Em João 3,16, lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é, ele amou a humanidade como um todo e por ela enviou seu unigênito ao mundo. Os pecados e a infidelidade do homem entristeceram a Deus, todavia não impediram o efeito de seu amor pela humanidade. A razão é simples. O amor de Deus é espontâneo, não exige qualquer valor da pessoa amada. Ele poderia ter vivido eternamente sem ter criado o humano, pois é autossuficiente, não precisa de nós para existir. Mas ele nos fez por amor e por amor resgatou-nos quando nos achávamos perdidos. Jesus expõe o modo como Deus deve ser amado. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. A adoração do homem a Deus deve ser com todo o seu ser, em toda a sua personalidade. Claro, está que isto não significa a mera prática de algum ritual ou de uma lei cerimoniais. Mas é, antes de tudo, o resultado da devoção pessoal e da operação de Deus no coração humano. O amor a Deus é um sumário da nossa comunhão e obediência a seus mandamentos. Jesus, completando sua resposta ao doutor da lei, acrescentou: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A expressão como a ti mesmo significa que o amor a nós mesmos deve ser a referência para o nosso amor aos nossos semelhantes. Há nisso 2 pontos a destacar. Primeiro, é preciso cuidado com o egoísmo e narcisismo comuns aos homens, amando-se mais do que deveriam. Segundo, que não se ama como é que poderá amar o seu irmão. Ter autoestima, gostar de si mesmo é fundamental ao ser humano. O cristão não pode viver a reclamar da vida como alguém a quem Deus não olhasse um desvalido. Deus não faz acepção de pessoas. Somos todos amados e abençoados na mesma proporção. Deus nos deixou como mandamento que nos amássemos uns aos outros assim como Ele nos amou. Deste mandamento depende toda a lei e os profetas. E nosso amor a Deus manifesta-se através do nosso amor
aos nossos semelhantes. Quando amamos ao próximo, estamos amando também ao Criador. Em 1 João 4,7 deixa claro que toda a relação do homem com o Todo-Poderoso está intimamente ligada às suas atitudes para com os que convivem com este homem na mesma igreja, família, cidade e país. Ser indiferente e tratar com desprezo os necessitados do semelhante é também colocar-se à imagem de qualquer relação de amor com o Pai, pois dele temos esta advertência. Aquele que não ama quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Este amor não deve ser apenas um sentimento abstrato, mas há de comprovar-se através das obras de fato, conforme 1 João 3,16. O amor é sofredor. Esta expressão desmente o que ensinam os teólogos da prosperidade, quando eles relacionam o sofrimento unilateralmente à falta de fé ou à prática de pecados, e nos leva a pensar na situação real dos que vivem nas camadas altas da sociedade, onde o bem maior da vida é a busca do prazer, é do hedonismo. Não importando de se tais práticas são certas ou erradas diante de Deus. O amor é sofredor, isto é, aceita confiantemente as adversidades da vida, sem ressentimento contra Deus ou contra os homens. Ensina-nos a lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor é benigno. A benignidade implica numa atitude constante de misericórdia e bondade. Este é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5,22. Neste sentido, o cristão deve ser sempre alguém útil e gentil. Útil no sentido de estar pronto a demonstrar amor, atitude ao próximo e amor ativo ao próximo. E alimentar os famintos, dando água ao sedento, hospedando a quem necessita, vestindo ao que está nu, visitando os enfermos e os presos que estão no cárcere. Gentil ao sentido de mostrar cortesia, de boas maneiras no trato com as pessoas em geral. É inacreditável no cristão a falta de educação e a prática de grosserias. O amor não se irrita, não suspeita mal. O amor não é invejoso. A inveja e despeito são vícios co-irmãos do ciúme. Os cristãos de Corinto estavam totalmente contaminados pelo vírus da igreja. Quando notavam que um irmão tinha mais talentos ou dons, desprezavam-no. Era assim que agiam os menos dotados. A atitude de inveja é absolutamente carnal e diabólica. Jamais pode caminhar com quem é morada do Espírito Santo. Normalmente, a pessoa invejosa se entristece quando alguém tem algo que ela gostaria que fosse seu. Entretanto, o verdadeiro amor produz ao cristão uma atitude altruísta. Ele regozija-se com a felicidade e o sucesso do irmão como se fossem dele mesmo. O amor é a virtude principal da vida cristã. É o fruto do Espírito Santo. O divino agricultor é quem cultiva no homem, tornando-se cada vez mais parecido com o divino mestre. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, querido ouvinte, e que você possa praticar o amor de Deus na vida do seu semelhante. Que você jamais despreze o seu semelhante, ajude a caminhar em Cristo. Deus possa estar lhe abençoando hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.